gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, e agora você me tomasse bastante atenção, porque não tenho muito tempo. 1 de Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 23. Enquanto você procura, certo, esta palavra está conectada, certo, está conectada com aquela palavra que comecei praticamente final de agosto, e continuo nela, continuo mastigando ela, que é acerca do tempo, lembra? Pedro disse que os profetas antes de Cristo, antes da cruz, eles investigaram, indagaram para saber quando se cumpriria as palavras proféticas que eles estavam referindo. Pedro se refere a Isaías, a Malaquias, a Ezequiel, os que profetizaram que o Messias viria. E Pedro disse que eles chegaram à conclusão que essas palavras não seriam para seus dias, mas seriam para uma próxima geração. Porém, eles gastaram tempo em administrar essa graça que lhes tinha sido dada. E nós dizemos, certo, da importância, meses atrás, de nós conhecer o tempo, porque de repente nós nos podemos estar pensando que há coisas, não me estou referindo agora à vida pessoal, mas coisas que nós falamos que se cumprirão em nossos dias, e talvez não se cumprirão em nossos dias. Mas o fato de não se cumprir em nossos dias não significa que nós não temos uma responsabilidade para com essa palavra que nos foi dada. O melhor exemplo é Davi. Davi recebeu uma palavra, surgiu um desejo em seu interior de construir uma casa para o Senhor. Mas quando ele foi consultar ao Senhor, primeiramente conversou com o profeta de plantão chamado Natão, certo? E Natão disse: boa ideia, Davi, faça conforme a teu coração. Mas depois, quando Natão estava em casa, o Senhor lhe chamou a atenção, não é? E disse o Senhor a Natão: Natão, como tu confirmou algo sem me perguntar? Mas que eu achei boa a ideia, boa a intenção de Davi. Então o Senhor disse a Natão: volta ao palácio e diz a Davi que ele não será o construtor daquilo que ele quer fazer para mim. Ele não será aquele que edifique a sua casa, porém eu vou estabelecer a sua casa. Eu gosto desse texto, porque Davi como que disse assim: Senhor, quero lhe construir uma casa, quero lhe edificar uma casa. E Deus diz: muita pachorra sua, não é, Davi, querer construir uma casa para mim, porque eu não sou um Deus que se contém em uma casa. Eu sou o Deus criador do céu e da terra. Não tenho uma casa que me possa conter. Porém, encontrei interessante aquilo que tu me propões. Davi disse: como posso eu, certo, sendo um rei terreno, morar em um palácio, e o Senhor criador do céu e da terra mora em uma tenda, referindo-se ao tabernáculo que ele tinha levantado para colocar a arca do Senhor. Então Deus disse assim: olha, gostei da ideia, agora eu quero, mas não será você. Mas observe, Davi disse: quero lhe fazer uma casa, Senhor, quero lhe edificar uma casa. E Deus em recompensa diz: Davi, tu não serás quem vai edificar uma casa para mim, mas eu vou edificar uma dinastia para ti. A partir de agora não faltará sucessor de tuas entranhas ao trono, e de tuas entranhas, da tua linhagem, da tribo de Judá, virá o Messias. Então observe, uma boa ideia, por assim dizer. Deus gostou e ele estabeleceu casa para Davi. Davi quis construir casa, mas quem estabelece a casa é Deus. Que casa? A casa de Davi. Mas Deus disse para Davi: mas será um de teus filhos. Mas se você ver a história, certo, ler 2 de Samuel, você vai entender que Davi, moribundo no leito de morte, ele chama Salomão e diz: olha, está aqui a planta da casa, está aqui o desenho da casa, está aqui o projeto da casa. E entrega nas mãos de Salomão e deixa muito claro: não fui eu que projetei esta casa, mas foram os planos que o Senhor me entregou. Não é desconhecido para ninguém que em vida Davi levantou ouro, prata, madeira, bronze, tecidos para a construção da casa. Isso significa administrar uma palavra que não se cumprirá em seus tempos, em seus dias, nos meus dias. Temos a palavra. Deus disse: olha, te dei a palavra, mas não é para teus dias, mas eu preciso fazer de tudo para que essa palavra se cumpra. Está acompanhando? E isto tem uma aplicação doméstica, porque talvez não se cumpra em meus dias, certo? Não se cumprirá os dias de Dario, mas se cumprirá os dias da Miriam e o Pablo. Me está acompanhando? De nossos filhos. Então nós precisamos administrar, gestionar as palavras que Deus nos tem falado. Se são palavras domésticas, e doméstico entenda você como uma palavra particular, você precisa gerenciar essa palavra.
Ok? As palavras que desta casa saem não são necessariamente palavras de autoajuda, são palavras direcionais, diretivas, não é? Para as nossas vidas. Então, querido, por mais assim, hoje está calor, não é? Às vezes, em um encontro disto, as coisas funcionam, e há outros dias que tudo não funciona também, e me refiro ao andar da carroça, como dizem no começo, administrar muitas inclinações, administrar muitas motivações é muito complicado. E aqui, certo, que há, não sei, 40, 50 pessoas, certo, assentadas, é muito difícil administrar todas as motivações, todas as intenções de seu coração. Eu vejo o seu rosto, certo, daqueles que consigo ver, certo, e eu não sei o que você está pensando. Você pode estar olhando para mim, mas você pode estar pensando qualquer outra coisa, ou você estar, não sei, cultivando uma ideia totalmente diferente daquela que você está ouvindo, não é? Eu posso garantir que você me ouve, mas eu não posso garantir que você está entendendo aquilo que eu estou dizendo, porque o entendimento provém de Deus, e isso não tem que ser uma acomodação. Não, Deus me vai fazer entender, claro, mas você precisa se inclinar para esse entendimento. Perfeito? Então esta palavra vem somada a isso, não é? Vem somada a essa palavra de tempo. Já falamos anteriormente, todo tempo traz encapsulado em si uma verdade presente, e toda verdade presente traz uma demanda presente. Ok, falamos disso. Noé, a demanda dos dias de Noé era uma arca, a demanda dos dias de Moisés era um tabernáculo, a demanda nos dias de Davi era extender um reino físico que apontasse para um reino espiritual. No tempo de Salomão, a demanda era construir um templo de pedra, de madeira. Me está acompanhando? Qual é o nosso problema? Que a gente se encanta com a arca, não é? E diz, não, me encanta a arca de Noé, então em meus dias eu gostaria tanto, certo, o meu projeto é construir uma arca. Não, temos que saber qual é a demanda, porque Davi não podia construir uma arca, por mais que ele gostasse, certo, da história da arca de Noé. Salomão não podia dizer, mas em vez de um templo é muito mais fácil construir o tabernáculo de Moisés. Mas não era tempo de tabernáculo, era tempo de templo. Me faço entender? Então sua pergunta é para estes dias: qual é a demanda de maneira particular? Qual é a demanda para a minha vida? Qual é a demanda para a minha casa? E de maneira coletiva, qual é a demanda para o ninho das águias? E mais coletivo ainda, qual é a demanda, certo, do Senhor para nós como igreja estabelecida na cidade de Mogi das Cruzes? Ok? Por que é importante? Porque eu quero, de repente quero construir a arca, mas não é tempo de arca. Me está entendendo? Mas eu gosto tanto do tabernáculo, certo? As colunas, a fumaça, as coberturas, está lindo, sim, mas não é tempo de tabernáculo, é tempo de estender reino, por assim dizer. Eu estou dando exemplos. Por isso é importante entender o tempo que estamos vivendo. Segunda característica que vimos, certo? O tempo já é encapsulado na verdade presente. O tempo tem capítulos, não é? Não vivemos vários tempos, vivemos um único tempo, e nesse tempo há vários segmentos. Dizemos, certo, que de uma maneira bíblica estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, o ano da boa vontade, o dia do Senhor, o dia do descanso, que não é um dia de 24 horas, mas é um tempo como Deus conta o tempo. Quando Jesus esteve aqui, Ele estabeleceu, certo, um jubileio que se estende até a sua volta. E a esse jubileio, certo, que se estende até a sua volta, Ele lhe chamou do ano aceitável do Senhor, do ano da boa vontade do Senhor. Então, se estamos vivendo um ano da boa vontade, nós precisamos saber se vamos usar a palavra ano, certo, em que mês desse ano estabelecido, em que capítulo desse mês estabelecido, desse ano estabelecido. Ok? Entenda muito bem, não é 2019, não é 2020, não é 2022. Dizemos nesta introdução, nenhum calendário humano conseguirá, certo, conter o tempo de Deus. Nem o calendário hebraico, nem o calendário não sei das quantas, não tem calendário que possa conter o tempo de Deus. Os calendários humanos nos servem como sinal para entender este tempo. Me faço entender? Muito bem, segundo aspecto, tempo tem a ver com maturidade. Certo? Quando esteve na conferência Nordeste, entendi uma palavra e lo diz aqui, que há praticamente 20 anos atrás. Entendi porque Deus me deixou no Brasil quando eu pensei que tinha chegado a minha hora de avançar para a Espanha. E naqueles dias eu não entendi em totalidade, só obedeci. E depois de quase 17 anos, quando esteve na conferência Nordeste, o Senhor me fez entender por que me deixou. E para matar a sua curiosidade, Ele me deixou porque me precisava conectar com um Nordeste. E eu fico, certo, no Brasil, e a partir de 2002, 2003, Deus começa comigo uma conexão com o Nordeste do país.
pela cidade pela qual começo a tocar o nordeste do país, é a cidade de Imperatriz. Primeiro chego, certo, como alguém que ensinava teatro, como alguém que fazia teatro, mas estava em uma transição naqueles dias. Mas por aí, por 2003, conheço o meu amigo Daniel Alencar. 2005 fazemos o primeiro autolugar juntos, e essa porta se abriu para mim. Não é? A porta aberta para mim se chamava Daniel Alencar, e foi meu amigo Daniel Alencar que me conectou com o nordeste do país. Muitas coisas que estou vivendo hoje, las vivo porque Deus me fez me encontrar com Daniel. Me está acompanhando? E nesses dias eu entendi, sabe por quê? Porque há uma palavra profética sobre o Brasil, que do nordeste se estabelecerá uma ponte para a Europa e para Israel. E essa palavra foi liberada naqueles dias, lembrada, certo, pelo profeta Nilson, irmão, certo, do apóstolo Luiz Hermínio. E ele disse: olha, estamos construindo uma ponte do Nordeste para a Europa e da Europa para Israel. Querido, eu nunca tive vontade de pisar em Israel, nunca. Mas depois da conferência Nordeste, eu quero ir para Israel, mas não para conhecer o túmulo, não para passear, andar pela rua que Jesus andou, sino para levantar intercessão por aquilo que Deus quer fazer em essa nação e nas nações da terra a partir de Israel. Amém? Ok? Me faço entender? Então, palavras que a gente vai entendendo com o decorrer do tempo. Por quê? Porque vamos ganhando maturidade, vamos entendendo melhor. Palavras que entendia de maneira parcial quando teve 20, 30, 35, 40, até 50 anos. Hoje tenho 53 anos. Hoje elas estou entendendo melhor. Por quê? Porque estou mais maduro para poder entendê-las, ok? Eclesiastes capítulo número 13 é para a gente madura. Quem sabe que é tempo de costurar e tempo de rasgar? Um maduro. Quem sabe que é tempo de edificar e de espalhar pedras? É um maduro. Quem sabe tempo que é de se aproximar e de separar? Um maduro. O maduro não sabe. Então precisamos tomar com um pouco mais de seriedade Eclesiastes número 3. E assim por diante. Eu estou fazendo um resumo, mas minha esposa disse que eu perdo muito tempo no resumo. Então, já que perdo muito tempo no resumo, vou para o que é. 1 de Crônicas, capítulo 12, verso 23, por favor. Enquanto procuramos, certo? É um texto bem conhecido. Você precisa entender, e os primeiros versículos vão dizer isso. Capítulo 12, versículo 23. Antes de nós ler os primeiros versículos, nós vamos entender o seguinte: as tribos precisam provar a sua lealdade para Davi. E como eles vão provar a sua lealdade? Não é? Primeiro, mandando homens de cada tribo para compor o exército de Davi. Qual é o propósito de juntar esses homens em um lugar específico? Fazer a transferência, a transição do reino de Saul para o reino de Davi. Então há dois pontos importantes aqui, que não os tinha enxergado dessa maneira. Há um tempo de transição e um tempo de manifestar lealdade, certo? Aquilo que Deus está levantando. Esses dois pontos precisam ficar muito claros. Aqui, certo, este texto vai falar de transicionar, de um tempo para outro, ok? De Saul para Davi. E segundo, provar lealdade àquilo que Deus está estabelecendo. Ok? Então cada tribo precisava mandar homens. O versículo 23 já declara isto. Diz: este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrón, certo? Para lhe entregar, certo? Há outra versão que diz para transicionar, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Então, o primeiro que você precisa entender, este texto fala de transição. E é o que entendemos profeticamente. Estamos em uma transição, certo? Se fecha uma década e estamos sendo introduzidos em uma nova década. Então estamos em transição. E já, certo, como conclusão, me adiantando à conclusão, Deus está fazendo coisas nestes dias. Deus está estabelecendo coisas nestes dias. E Ele espera que cada um de nós manifestemos lealdade àquilo que Ele está levantando nestes dias. E como manifestamos lealdade? Manifestamos lealdade dizendo sim para aquilo que Deus está erguendo nestes dias. Me faço entender? Certo? Dizemos sim, como disse anteriormente, quando, certo, queremos conhecer o que Deus está fazendo nestes dias. E quando nos envolvemos em todo sentido, como cooperadores. Ok? Não tenho esse tempo, mas se vem dias, certo, onde ficará muito mais claro para nós. João capítulo número 5 declara que Jesus fazia o que via seu pai fazer. Já está na hora, meu Deus.
lo que ele enxergava seu pai fazer. Então, querido, está na hora de entender em Deus, não como você lhe dá na telha, é no conselho desses profetas que se reúnem. Você precisa ter como padrão, certo? 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 em diante. E os profetas se reuniram para saber, porque isto se aguzará mais, não é? Nós precisamos, certo? Nós precisamos fazer aquilo que o pai está fazendo. Porque Jesus, o padrão de um filho é repetir o que seu pai faz. Me está entendendo? Então a pergunta é essa nestes dias: que o pai está fazendo? Que o pai está levantando? A quem, certo? E entenda-me muito bem, não necessariamente pessoas, mas o que o pai está apoiando nestes dias, para que nós possamos investir a nossa vida, os nossos recursos, o nosso entendimento naquilo que o pai está dizendo: vá por aqui, para nós não perder tempo. Perfeito, me faço entender? Sim, observe, já não tenho mais esse tempo, mas ok, vou ver como lo fazemos. Observe aqui, por que a primeira tribo é Judá? Porque é a tribo de Davi. Isto é importantíssimo, querido. Aquela manhã foi tremenda para mim, debaixo lá de uma árvore lá na casa. A primeira tribo que se manifesta é Judá. Por quê? Porque é a tribo de Davi. Me está entendendo? Se tua casa não te apoia, a coisa é ruim. Se tua comunidade de fé não te apoia, a coisa é ruim, sim ou não? Então a primeira que encabeça a lista é a tribo de Davi, como dizendo: Davi, acreditamos naquilo que o Senhor tem dito, acreditamos em um novo tempo através da tua vida, acreditamos em lo que o Senhor está levantando através da tua vida. É importante, a primeira tribo, certo, diz aqui, da tribo de Judá, 6.800 homens. É claro que Deus nos apoia, querido. É claro que se Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá um discernimento, Deus nos mostra algo, Ele é o primeiro a nos apoiar. Mas aqui entenda, precisamos do apoio mútuo, um amor fraternal da igreja Filadélfia. Se você não entende, você precisa procurar entender aquilo que eu sempre lhe dito. Se você não entende alguma coisa, então não fale mal daquilo que você não entende. Você tem direito a falar, por assim dizer, em um momento que você entende. Porque o primeiro apoio que se espera é de los que estão mais perto. Os primeiros a provar lealdade a Davi. E essa lealdade queria dizer também fidelidade ao Senhor. Acreditamos em lo que Deus tem estabelecido. Se você olha o versículo 23, vai dizer assim: e vieram a Davi em Hebrón para lhe entregar o reino de Saúl, conforme o Senhor havia dito. ¿Me acompanham nisso ou não? Não é algo que eles deu na telha, ok? Mas algo que eles entenderam no Senhor. Muito bem. Outra coisa, aí certo, não vou ter todo esse tempo, mas já quero terminar. Aí se você faz, observe, tome atenção, deixe que as crianças se sentem, que não seja motivo de distração para você. Ok? Me dê 10 minutinhos mais e eu termino. Ok? Mas você precisa entender, observe, eu fiz uma anotação aqui. Judá, 6.800 homens. Simeão, 7.100 homens. A tribo de Levi, representada por Levi, Joiada e Sadoc, primeiro 4.600, próximo 3.700, a casa de Sadoc, 22 sacerdotes. A tribo de Benjamim, não é? 3.000 homens. Sabe por que é importante Benjamim? Porque é a tribo de Saul. Judá é importante porque é a tribo de Davi. Mas Benjamim também é importante porque é a tribo de Saul. Sabe por que o número é reduzido? Porque ainda alguns acreditavam que Deus restauraria ou faria com a casa de Saul. Mas dentro da casa de Saul, certo, havia gente que dizia, estava entendendo que era o tempo de Davi e não de Saul. Me está acompanhando? Isto é muito importante. Não sei se me faço entender. É importante Judá, mas é importante Benjamim. Porque Benjamim, certo, era a tribo de Saul. Eles poderiam dizer assim: não, nós queremos Saul. Deus vai restaurar Saul. Deus vai colocar Jonathan no lugar de Saul. Deus vai fazer alguma coisa. Ele disse: não, nós temos entendido que a casa de Saul passou. E agora nós, mesmo sendo benjamitas, nós concordamos com a vontade do Senhor. E mandaram gente também. É tremendo isto. Me está entendendo? Benjamim. Efraim, 20.800. A meia tribo de Manassés, 1.800 ou 18.000, não me lembro muito bem, certo? Issacar, diga 200 homens. Zebulon, 50.000. Naftali,
1000 capitães y 37.000 soldados. De la tribu de Dan, 28.600. De la tribu de Aser, 40.000 homens. Rubens, cierto, que eran las tribus que estaban do outro lado do Jordão. Este também é um aspecto importante. Las que não atravessaram por alguma maneira, las que se ficaram deste outro lado do Jordão, também mandaram gente. Judá em cabeça, Benjamim mandou gente, e os que ficaram deste outro lado do Jordão, porque se estabeleceram em las campinas de Cades Barnea, também mandaram gente, para mostrar a sua fidelidade, não, sua lealdade àquilo que Deus estava fazendo. Ok? Dentro, certo, dessa quantidade extrema de pessoas, aparece a tribo de Issacar. Issacar manda 200 homens. Ok? Observe, todos os outros são acima de 1000, não é? Com exceção, certo, de Sadoc, que manda 22 sacerdotes, mas eles estão incluídos na casa de Levi, e Levi mandou 4.600. Então você tem que somar a casa de Levi como um todo. Diga assim comigo: Issacar é a tribo que menos homens manda. E aqui está a revelação que eu quero que você segure. Estes homens, se você lê o versículo 32, e tome-me muita atenção porque estou chegando ao meu final. Versículo 32, por favor. Da tribo de Issacar, 200 príncipes, 200 chefes, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Esta é a versão internacional, mas em uma versão comum diz conhecedores do tempo e da época, e que diziam a Israel como se comportar de acordo ao tempo, e seus irmãos los ouviam. Observe aqui, nesta manhã, quem conhece o tempo não precisa de muito. Você está aqui? Isto é tremendo, gente. Quem discerne o tempo não precisa mandar muitos homens, não precisa de muitos recursos, não precisa de muita gente, porque entende o tempo. Me está entendendo? Então ele disse, observe, os que entendem o tempo, não que são melhores, mas são mais exatos. Me faço entender? E olha as características destes homens. Por conhecer o tempo, eram líderes, eram príncipes. Segundo, certo, traziam orientação a outros. Me acompanhem nisto. Ele disse que diziam a Israel como se conduzir. E terceiro, tinham credibilidade em meio do povo. Por quê? Porque seus irmãos seguiam as suas ordens. Você está aqui ou não? Então, querido, olha, antes de viajar, antes de nós fechar um ano gregoriano que não tem nada a ver conosco, é de vital importância que entendamos o tempo que vivemos. Esta casa, desde sempre, teve uma característica profética. De alguma maneira, somos da tribo de Issacar. Somos da tribo de Issacar. Somos. E aqui está a resposta para aqueles que perguntam: como fazem? Se são tão poucos. Essa é a pergunta, querido. Como fazem? Dario, como você faz se tem tão poucos? E nós que temos muito, não conseguimos fazer o que você faz. Aqui está a resposta. O Senhor nos tem dado uma brecha para entender o tempo que vivemos. Não vivemos como os pássaros. Me está entendendo? Uma pequena brecha. Não entendemos tudo, não sabemos tudo, mas Ele nos tem dado uma brecha para entender esse tempo. Então o que acontece? Esses que entendem tempo se tornam príncipes, se tornam chefes de suas casas, se tornam influência para outros, sabem como conduzir a vida, se tornam influentes. Está acompanhando? Entenda muito bem, isto é para esta casa, não é para a família do Dario, é para esta casa, certo? Uma vez, certo, nós falávamos, somos uma tribo profética, certo? E depois mudamos, até lá que ele me perguntou, somos uma tribo profética ou uma tribo apostólica? Uma vez, lembra dessa pergunta? Nós começamos, querido, como uma tribo, mas nós não somos mais uma tribo, nós somos uma casa. Me está entendendo? Eu gostaria de lhe pedir, eu sei que nós chamamos a esta casa de carinho como uma tribo, mas nós há muito tempo deixamos de ser tribo. Nós estamos sendo estabelecidos como uma casa, como uma casa. E Deus está estabelecendo cada casa, cada família. Isto não toca só a administração do ninho das águias. Me está acompanhando? Então, nesta manhã, já terminando a minha palavra, talvez teria outras coisas para dizer, mas penso que isto é o mais importante. Estamos vivendo um tempo de transição, querido.
Deus está transferindo algo de uma geração passada para outra geração. Deus está transferindo coisas. E Ele já lo vem fazendo. Não é, não é um start de agora. Esta dinâmica é de Deus. Ele está trapassando coisas para nós, que talvez não se cumpram no nosso tempo, mas se cumpram no tempo de nossos filhos, de nossos netos. E nós precisamos administrar o que o Senhor nos tem dado. É tempo de manifestar lealdade àquilo que Deus está fazendo. É tempo de manifestar lealdade. ¿Me está entendendo? Os primeiros a se manifestar são os que convivem de mais perto. Vocês são meu Judá. ¿Me está entendendo? A sua casa é seu Judá. São os primeiros que precisam se manifestar em lealdade àquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está liberando pela sua vida. Para muitos, vocês sabem, não sou um homem de paparico que gosto de que alguém ande enchendo minha bola. Vocês sabem que eu não sou assim. Mas Deus demanda nestes dias lealdade, não aldario, sino aquilo que Deus está estabelecendo sobre a face da terra. ¿Me está entendendo? Há uma promessa aqui, que até que os que não concordam, ¿me está entendendo? Hasta os que estão empolgados com um outro reino, por assim dizer, manifestará lealdade, que é a tribo de Benjamim. Até Jesus manda nomes. ¿Me acompanham nisto? Mas o miolo disto é gaste tempo entendendo o tempo de Deus para a sua vida. Gaste tempo, porque isso te torna príncipe. Isso te torna orientador para outros. Há um ano atrás, certo? E quero que talvez, Fernando, você me escreva isso. Você me mandou um áudio, mas se você puder, filho, me escreva essa palavra de la bússola, de que ela se descalibra, de que ela é colocada em um lugar determinado para que não seja influenciada. Essa palavra está regindo a minha vida. No Nordeste, quando eu estava lá, em um momento Deus me trouxe a palavra que eu ouvi de você. E se vocês assistem, certo, no YouTube, vocês vão ver que eu declarei: o Senhor nos reuniu no Nordeste para calibrar as nossas bússolas, porque o Senhor nos queria tirar daquele lugar com mais exatidão daquilo que nós chegamos. Então, filho, eu preciso que você me escreva, que me faça um documento, para assim dizer, não um documento, mas que me escreva, porque eu acho que nisso da memória eu terminei apagando o teu áudio e eu preciso ouvi-lo de tempo em tempo ou de relê-lo. Quem conhece o tempo não precisa de muito. Quem conhece o tempo não precisa de muito. Quem conhece o tempo não precisa de grandes estruturas. Está acompanhando? E há um tempo para nós, querido. Mas também dentro desse tempo há um tempo para a sua vida. Talvez, certo, há uma música que o Paulo está cantando do Highlander, um menino, um adorador de Minas Gerais. Nunca foi sobre a perda da dracma, mas sempre foi em colocar em ordem a casa. Talvez há coisas que estão perdidas na sua casa. Talvez há conflitos, talvez há desacordo. Algo se está perdendo, mas a intenção de Deus é colocar em ordem a tua casa. E talvez você le está dando atenção para o que se perdeu. Se perdeu a paz, se perdeu isso, se perdeu aquilo. Mas Deus está tratando de colocar em ordem a casa. Nunca foi sobre a dracma, disse o Highlander. Sempre foi sobre colocar em ordem a casa. Então, querido, entenda o tempo. Entenda o tempo. Certo? Veja o que Deus está fazendo na sua casa. De repente você está vendo o problema, mas por trás do problema há a mão de Deus. Porque para aqueles que conhecem o tempo, não precisam de muito. É nesse tempo que Deus nos está introduzindo, certo? Fazendo uma conexão com Atos 18. Surgirão Priscilas e Aquilas, que atualizarão Apolos. Sabe? Há algo que não me encaixava, mas que ainda não me tinha chego. Observe aqui. Com isso termino, de verdade que termino. Capítulo 18. Por favor, de Atos, capítulo 18, verso 24. Atos 18, 24. Se encontrou? Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento dessa escritura, foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o quê? Diga, o batismo de João. Diga assim: Apolo ensinava com base nos ensinos de João.
Agora, observe, não vou ler para ganhar tempo, mas ele se encontra com Priscila e Aquila, ou Áquila, e nós conhecemos a história. Eles lo atualizam, lo colocam de la precisão à exatidão. Ok? E versículo 27, por favor, referindo-se a este Apolo, querendo ele ir, quem ele? Apolo, ir para Acaia, os irmãos o encorajaram, escreveram aos discípulos que lo recibiesen. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido. Agora tome atenção, 28, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, certo, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Observe aqui. Antes do alinhamento, ele ensinava com base nos fundamentos de João. Depois do alinhamento, ele vai ensinar com base nos fundamentos de Cristo, porque ele está gastando sua vida, seu tempo, certo, falando de Cristo nas Escrituras. Se vem um tempo onde Priscila e Aquilas se encontrarão conosco e nos alinharão na verdade presente. Então fique atento às pessoas que se cruzam na sua vida. Não serão todos, mas algumas pessoas te soltarão uma palavra de ciência, te soltarão uma palavra de sabedoria. Me está acompanhando? 1 Samuel capítulo 10 se cumprirá nas nossas vidas. Enquanto vamos subindo, homens virão no nosso encontro e nos deixarão 2 pães. Já falamos disso em algum momento, para que nós continuemos a caminhar. Porque para homens que entendem o tempo, não precisam de muito. Talvez você diga, que eu preciso de muito, eu preciso de muito, eu preciso de muito. E nesta manhã eu quero lhe dizer que para quem conhece o tempo, não precisa de muito. Você pode fazer, como diz lá a história de Provérbios, um machado, certo? Afia um machado, porque aquele que trabalha com um machado sem corte, trabalha mais, se gasta mais e demora mais em fazer aquilo que o Senhor lhe tem pedido. Porém, aquele que tem um machado afiado, o trabalho gasta menos tempo, menos recursos, se cansa menos. Mas isso é para a gente que entende o tempo. Para entender o tempo, precisamos nos tornar vulneráveis a Priscilas e Aquilas, que nos vão alinhar, nos vão tirar de um estágio e nos vão colocar em outro. Amém? Quero orar com você nesta manhã. Isto se vem sobre nós, isto não virá, isto está chegando, isto está sendo estabelecido nestes dias. Então quero que se preocupe, não na preocupação humana, mas entenda o tempo que você está vivendo. Dê-lhe um nome a esse tempo. Os homens marcam o tempo. Jesus, quando se vai referir a los últimos dias, ele diz: a minha vinda será como os dias de Noé. Porque um homem que entende o tempo, marca o tempo. De nós talvez se falará los dias de Dario, los dias de Manuel, los dias de João, los dias do Pedro, não sei. Porque homens que entendem o tempo, entendem a demanda e marcam o tempo. Por isso Jesus cita, será como os dias de Noé. Porque Noé marcou seu tempo. Senhor, oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, por teu amor. Obrigado por tua palavra. Senhor, eu creio a pé junto esta palavra. Senhor, estamos vivendo esta palavra. Há 10 anos atrás, Senhor, na inauguração do Ninho das Águias, depois de menos de um ano, eu sozinho estava viajando para a Espanha, Senhor, para fechar uma porta e abrir outra. Senhor, e se passaram 10 anos. E agora eu estou indo de novo, Pai, quase na mesma data, mas não sozinho, mas agora com a minha família, Senhor, seguindo um comando do Senhor. Primeiro fui sozinho, depois levei a minha consorte, e depois agora estou levando meus filhos, Senhor, porque entendo que há coisas que o Senhor vai revelar a eles, o Senhor vai entregar para eles, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, nos dê acesso à tua vontade, Senhor, a teu tempo, para que possamos manifestar lealdade àquilo que o Senhor está manifestando na terra. Queremos ser Judá, Senhor. Há uma parte de nós que é Judá, mas há uma parte de nós que é Benjamim, uma parte que não entende, que não concorda, mas também nós queremos nos inclinar para esta verdade, em um nome poderoso de Jesus. Amém.